Bom dia, Paz. estamos aqui numa das manhãs e madrugadas mais frias de São Paulo e acho que do Brasil, né? Tivemos regiões aqui de São Paulo que bateram 5 graus. Nós estamos hoje dia 25 de junho de 2025. Agora o tempo limpou, tá tudo azul o céu e gelado. Estão com 12 graus agora, mesmo aqui no monte do papai, né? Mas estamos firmes e fortes, né? E pessoal, o recorde de frio por enquanto do Brasil tá menos 8,2 graus lá no Morro de Urupama, Santa Catarina. Então tá todo mundo sofrendo bem. Bom, hoje a gente dá sequência no capítulo 9 do livro de Gênesis, que é Deus fazendo uma aliança com Noé. Esse é o primeiro tema, né? Pode começar? Pode. Tem muitas referências aqui. Deus abençoou Noé e os seus filhos dizendo o seguinte: tenham muitos filhos e que os seus descendentes se espalhem por toda a terra. Aqui, a primeira referência está lá no capítulo 1, né? Versículo 28, que diz assim, quando Deus criou Adão e Eva, né? Que ele fala: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão, né? Aí ele continua: todos os animais selvagens, todas as aves, todos os animais que se arrastam pelo chão e todos os peixes terão medo e pavor de vocês. Todos eles dominados por vocês. Vocês podem comer os animais e também as verduras. Eu os dou para vocês como alimento. Mas uma coisa que vocês não devem comer é carne com sangue, pois no sangue está a vida, né? O sangue fala. E aí a referência, tem várias referências na verdade, quando a gente vai lá para Levítico, capítulo 7, versículos 26 e 27, que ele fala assim, ó: em todos os lugares onde morarem, os israelitas estão proibidos de comer o sangue de animais ou de aves. Quem comer sangue será expulso do meio do povo. Tá? Outra referência sobre isso está lá no capítulo 17 de Levítico, versículos 10 e 14, que ele conta assim, ó. Cadê? Se um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo de Israel comer sangue, Deus ficará contra ele e o expulsará do meio do povo. Isso, versículo 10. Versículo 14. A vida de todo ser vivente está no sangue. E é por isso que Deus diz aos israelitas que não comam o sangue de nenhum animal, pois o sangue é a vida. Quem comer sangue será expulso do meio do povo de Israel. Além disso, no capítulo 19 de Levítico, versículo 26, diz assim: não comam carne em que houver sangue, não procurem adivinhar o futuro, nem façam feitiçarias. Então, assim, tem uma grande diferença entre querer adivinhar o futuro e receber direções de Deus, tá? Quando você recebe uma direção de Deus, que Ele está te avisando algo com antecedência, é um canal dele para nós. E é na hora dele, na vontade dele, como ele acha que é melhor. A adivinhação é quando a gente, não confiando, não tendo fé, na nossa ansiedade, a gente quer ficar consultando o mundo espiritual sobre o que vai acontecer, né? E aí a informação às vezes vem, mas é de fonte fidedigna? Não.
Entendeu? Pode ser manipulada. Porque o diabo também sabe das coisas. Ele não está no nosso pensamento, mas ele também pega o que está aí em fonte pública, né? Ele traz pra gente disfarçado de diversas formas, inclusive até se fazendo passar por pessoas que já morreram, entendeu? E aí a pessoa fica ali impressionada por algo sobrenatural, né? E vai baseando a própria vida nesse tipo de coisa. Ah, mas deu certo. Não interessa, você desobedeceu. Não é que deu certo. Aos teus ou aos nossos olhos da carne e da terra, aparentemente deu certo, mas nós não temos a visão abrangente e celestial que Deus tem. E Ele está olhando e falando: o pastor está te levando para o abismo, o pastor deturpou a palavra e você está olhando só para o pastor e não está olhando para mim. Cuidado. Seja esse pastor quem for, né? Qualquer líder espiritual ou qualquer bezendeira, alguém que lê o tarô, seja como for, tá? Por quê? Porque quando você vai atrás de uma informação, geralmente a gente não está preparado para ela, né? E aí você vai estar pulando etapas do seu processo. Você está furando a fila, entendeu? Agora, quando é Deus que te manda uma informação, Ele te prepara antes, ele vai na frente. Aí não vai te causar mal e também não vai fazer você causar mal para outras pessoas, tá? Outra referência aqui. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 16. Vamos lá. Gente, tá até difícil mexer nas páginas aqui com a mão congelando. Versículo 12, não, capítulo 12, versículo 26. É isso mesmo? Não. Capítulo 12, versículo 16. Que diz assim: mas não comam o sangue dos animais, o sangue deve ser despejado no chão como se fosse água. Tá? Outra coisa, no versículo 23. Ele fala: mas não comam o sangue, a vida está no sangue, vocês não devem comer carne com vida. Tá? Depois, Deuteronômio, capítulo 15, versículo 23. Que fala: porém, não comam o sangue, despejem o sangue no chão como se fosse água. De novo, né? Você está repetindo as ordens. Bom, aqui termina as referências do versículo 4 do capítulo 9 de Gênesis. Vamos dar sequência. Versículo 5. Eu acertarei as contas com cada ser humano e com cada animal que matar alguém. Ele acertará as contas. Não nós. O ser humano foi criado parecido com Deus, e por isso quem matar uma pessoa será morto por outra. Né? Aí, aqui a referência, detalhe, tem coisas, não é para falar agora, peraí, vamos lá, referência aqui, capítulo 1, versículo 26, que diz assim: aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco, eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Depois, Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Aqui, ó. Que diz: qual é o mandamento? Não mate. Tá? Então, peraí, ele falou que se alguém matar, vai ser morto por outra pessoa, mas está lá no mandamento que não pode matar. Quer dizer, então, que Deus contraria a própria palavra? Não. A questão é que nós não podemos fazer justiças com as nossas próprias mãos. Agora, o Senhor, dentro da sua soberania, né, ele faz a lei dele ser cumprida. E se ele quiser usar alguém para isso, ele usa.
e pronto, acabou. Certo? E só ele sabe. Ele e eventualmente a pessoa que está na paz do Senhor para realizar o trabalho que ele ordenou para ser feito. E aí, versículo 7. Tenham muitos filhos e que os descendentes de vocês se espalhem por toda a terra, né? Aqui vai de novo a mesma referência lá de Gênesis capítulo 1, versículo 28, né? Novamente, que ele reforça: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, né? Versículo 8 do capítulo 9. Deus também disse a Noé e aos seus filhos: agora eu vou fazer a minha aliança com vocês e com seus descendentes e com todos os animais que saíram da arca, né, e que estão com vocês. Isto é, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens. Sim, todos os animais do mundo. Eu faço a seguinte aliança com vocês. Prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio. E nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. Como sinal desta aliança que estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais, eu vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Por isso que ele nos deu como identidade do projeto, né, Jardim de Orações, né, que tinha que ter todas as cores do arco-íris. E ele frisou: eu vou dar a minha aliança, eu vou deixar o meu arco, né? Quem se apodera disto para defender causas está deturpando aquilo que ele ordenou e que é dele. Se eventualmente nós estamos com temor, utilizando esta imagem, não a imagem em si, mas as cores, é porque nós tivemos muitas confirmações de que sim, ele está ordenando, porque o projeto é dele, assim como ele disse que nós só somos servidores, nós estamos aqui só para realizar um trabalho na missão e no projeto dele. De novo, como está na palavra, dele. Tudo é dele. Aí ele continua no versículo 14 aqui. Quando eu cobrir de nuvens o céu e aparecer o arco-íris, então eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais, e assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres vivos. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu verei e lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos que há no mundo. O arco-íris é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra. Então, por hoje essa é a mensagem. Amanhã a gente vai falar sobre Noé e os seus filhos, tá? Que aí já começa outra treta. Né? E segue o baile. Gênesis é bem extenso, né? Olha, estamos chegando no 10º capítulo e Gênesis tem quase 50. Então vai tempo aqui, viu, meu povo? Quase 50 não, exatamente 50. Exatamente 50 capítulos. Mas é isso, é a história inicial. E tem muitos detalhes, né? Sim. Então a gente precisa ficar atento a todas as chaves que o Espírito Santo nos traz em cada palavra, naquilo que é atualizado com as palavras do passado para o que nós estamos vivendo agora no presente e que vão marcar tudo o que está já acontecendo para o futuro próximo, né? Porque nós já estamos vivendo muita coisa de tudo aquilo que foi escrito lá na frente e que desde o início foi registrado, né? Então a gente se despede nesse friozinho, agradecendo a Deus, né, pela oportunidade de servi-lo, de ser ferramenta dele e de poder passar um pouquinho do que ele nos
nos dá a entender de toda a mensagem. Lógico que nós somos só dois de muitos, e ainda bem que são muitos no mundo todo, né? Para que todos os filhos possam reforçar aonde o povo dele estiver, que ele continua sendo Deus, que Jesus está vivo, derramando as suas bênçãos e as suas graças e sendo nosso advogado e intercessor no celestial, para que muitos tenham a oportunidade de se salvar, se assim quiserem, né? É só pedir e ele está na porta, esperando para abrir e tomar conta da casa. Porque a gente não toma conta de nada. Obrigado, Espírito Santo, por tudo e até a próxima.